Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura do Socorro. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando chegar o socorro de Alá e também a vitória, e vires os homens entrar na religião de Alá em turbas, então glorifica com louvor a teu Senhor e implora-lhe perdão. Por certo, ele é o remissório. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Em nome de Deus, exaltado e altíssimo seja. E que a paz e a bênção de Deus estejam com o mensageiro Muhammad e com todos os seus companheiros e seguidores. Testemunhamos que não há divindade além de Allah e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Viagem além da morte significa aprendermos o que é a morte, como nos preparar para a morte, o que tem além da morte, o paraíso, o inferno, as etapas da vida eterna, do que chamamos derradeira vida. E todos esses assuntos só podemos conhecê-los através da revelação de Deus, através da mensagem, através daquilo que Deus, Altíssimo seja, cita no Alcorão Sagrado, ou através daquilo que o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz sobre o assunto. Porque estes são assuntos de al-ghaib, daquilo que é incognoscível, daquilo que não alcançamos com o conhecimento mundano, com a pesquisa científica comum. Só alcançamos assimilando a informação daquele que criou o universo e criou o ser humano. Deus Altíssimo seja cita para nós que temos várias etapas em nossa vida. Além da vida mundana, esta vida mundana na qual vivemos é apenas uma parte ínfima, uma parte muito pequena, se você comparar com a eternidade. Por isso é importante falar sobre a viagem além da morte. O que há além da vida mundana? Deus Altíssimo seja no Alcorão Sagrado disse: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Tradução aproximada: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. Como vocês descreem em Deus? Como não creem em Deus? E vocês, kuntum amwatan, e vocês eram ausentes, vocês não existiam, vocês eram inexistentes. E a tradução literal, vocês eram mortos. Ou seja, a primeira etapa da sua vida, ser humano, é a inexistência. Depois, Ele vos criou.
aí existimos. Agora a segunda etapa, essa nossa vida mundana. Thumma ahyakum, thumma yumitukum. A terceira etapa, a morte. Aquilo que nós esperamos, todos nós estamos a esperar a morte. A próxima etapa é aquilo que vem depois da morte. E esta morte é uma transição dessa etapa da vida mundana para a vida eterna. Então, a primeira etapa, a inexistência, depois a existência nesta vida mundana, depois número 3, a vida eterna depois da morte. E aí Deus cita a quarta etapa, a ressurreição. A inexistência, antes de existirmos. 2, a existência nesta vida mundana. 3, a morte. E depois a espera do fim do mundo. Será severíssimo. Que o castigo do teu Senhor está iminente, ninguém pode evitá-lo. Será o dia em que o firmamento oscilará energicamente e as montanhas mover-se-ão rapidamente. As pessoas te interrogarão sobre a hora do juízo. Sabei que a hora chegará indubitavelmente, porém a maioria dos humanos não crê nisso. Porém, quando retumbar o toque ensurdecedor, nesse dia o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Porém, quando soar um só toque da trombeta, e a terra e as montanhas forem desintegradas e trituradas de um só golpe, neste dia acontecerá o evento inevitável. E o céu se fenderá e estará frágil. Se não crerdes, como então vos precavereis no dia em que envelhecerão as crianças, e o céu se fenderá? Sabei que a sua promessa se cumprirá. Em verdade, esta é uma admoestação, e quem quiser poderá encaminhar-se para a senda do seu Senhor. Não existe cidade alguma que não destruiremos antes do dia da ressurreição, ou que não a castigaremos severamente. Isto está registrado no livro. E o que é a vida terrena senão diversão e jogo? Certamente a morada no outro mundo é a verdadeira vida, se o soubessem. Qual? Mas, ó humanos, preferis a vida efêmera e desprezais a outra. Tudo quanto existe na terra perecerá. E só subsistirá o rosto do teu Senhor, o majestoso, o honorabilíssimo. Atendei ao vosso Senhor, antes que chegue o dia irremissível de Alá. Nesse dia não tereis escapatória, nem podereis negar os vossos pecados. Lembre-se que Alá é o único que conhece a data do dia em que acontecerá o julgamento. Perguntar-te-ão acerca da hora, do desfecho. Quando acontecerá? Responde-lhes, seu conhecimento está só em poder do meu Senhor e ninguém a não ser Ele pode revelá-lo.
isso a seu devido tempo. Pesada será nos céus e na terra, e virá inesperadamente. Perguntar-te-ão como se tu tivesses pesquisado sobre ela, a hora do desfecho. Responde-lhes: seu conhecimento só está em poder de Alá. Porém, a maioria das pessoas o ignora. A Alá pertence o mistério dos céus e da terra, e o advento da hora não durará mais do que um pestanejar de olhos, ou fração menor ainda. Sabei que Alá é onipotente. Três, a morte e depois a espera do fim do mundo para chegarmos ao número 4, a etapa número 4, a ressurreição e tudo o que acontece além da ressurreição até a eternidade. Por isso nós vivemos para a eternidade. E aqui devemos lembrar do sentido da morte. O que é a morte? O significado da morte. A morte é a transferência de uma etapa de nossa vida para outra etapa. É uma simples transferência e jamais cremos que é o fim de tudo. Por isso, a importância de nós sabermos sobre a vida como um todo, não só essa vida mundana que é anterior à nossa morte. Então, a morte, falar sobre a morte, não é falar sobre tristeza, é falar sobre a verdadeira vida e falar sobre a vida eterna. Por isso, iremos ter muitos assuntos para tratar sobre viagem além da morte. O dia em que ninguém escapará. A ele retornareis todos. A promessa de Alá é infalível. Ele origina a criação e logo a faz reproduzir, para recompensar equitativamente os crentes que praticam o bem. Os incrédulos, porém, terão por bebida água fervente e um doloroso castigo por sua incredulidade. Ressurreição. Porém o homem diz: que, porventura, depois de morto serei ressuscitado? Porque o homem não se lembra que o criamos quando nada era. Dizem que, quando estivermos reduzidos a ossos e pó, seremos acaso reencarnados em outra nova criação? Dize-lhes: ainda que fosseis pedra ou ferro, ou qualquer outra criação inconcebível às vossas mentes, seríeis ressuscitados. Perguntarão então: quem nos ressuscitará? Respondeu-lhes: quem vos criou da primeira vez.
Então, sacudindo a cabeça, dirão: quando ocorrerá isso? Responde-lhes: talvez seja logo. Será no dia em que ele vos chamar e em que vós o atendereis, glorificando os seus louvores, e vos parecerá que não permanecestes ali senão pouco tempo. Ó humanos, se estáis em dúvida sobre a ressurreição, reparai em que vos criamos do pó, depois do esperma, e logo vos convertemos em algo que se agarra e finalmente em feto, com forma ou amorfo, para demonstrar-vos a nossa onipotência. E conservamos no útero o que queremos até um período determinado, de onde vos retiramos, crianças, para que alcanceis a puberdade. Há entre vós aqueles que morrem ainda jovens, e há os que chegam à senilidade até o ponto de não se recordarem do que sabiam. E observai que a terra é árida, não obstante, quando nós fazemos descer a água sobre ela, move-se e se impregna de fertilidade, fazendo brotar todas as classes de pares de viçosos frutos. Isto porque Deus é verdadeiro e vivifica os mortos, e porque Ele é onipotente. E a hora chegará indubitavelmente, e Deus ressuscitará aqueles que estiverem nos sepulcros. Acaso não sabe o homem que o temos criado de uma gota de esperma? Contudo, ei-lo um onipotente declarado. E nos propõe comparações e esquece a sua própria criação, dizendo: quem poderá recompor os ossos quando já estiverem decompostos? Dize: revivê-los-á quem os criou da primeira vez, porque é conhecedor de todas as criações. Contempla, pois, ó humano, os traços da misericórdia de Alá. Como vivifica a terra depois de esta haver sido árida. Em verdade, este é o mesmo ressuscitador dos mortos, porque ele é onipotente. O sono por si só é um sinal claro da ressurreição. Alá recolhe as almas no momento da morte, e dos que não morreram ainda, recolhe durante o sono. Ele retém aqueles cujas mortes tem decretado e deixa em liberdade outros, até um término pré-fixado. Em verdade, nisto há sinais para os sensatos. Não reparam, acaso, em que Alá, que criou os céus e a terra, sem se esforçar, é capaz de ressuscitar os mortos? Sim, porque é onipotente. Falar sobre a morte, na verdade, é falar sobre a vida, sobre a verdadeira vida. É sabermos sobre o significado da nossa existência. A vida do ser humano, a vida de todo o universo, não se resume apenas a essa vida mundana. Mas Deus, Altíssimo seja, através de seus mensageiros, nos revela que existe vida além da morte. Então precisamos saber como nos preparar para a morte, como podemos construir uma vida plena, verdadeira, feliz para depois da nossa morte. Como introdução a esse nosso vasto assunto, são muitos os nossos assuntos. Nós devemos falar como nos preparar para a morte, o que significa a morte, o que é exatamente a morte, como ocorre a morte, o que há depois da morte de felicidade, de infelicidade, os sinais do fim do mundo, por exemplo, como a pessoa deve agir diante de uma pessoa que está a agonizar, que está a morrer. Depois falar sobre a ressurreição, sobre a intercessão no dia do juízo final, o julgamento final, o paraíso, o inferno. E quero lembrar que isso tudo faz parte da crença do muçulmano. Sabemos que a crença
consiste em crer em Deus, crer em seus anjos, crer em seus livros, crer em seus mensageiros, crer no derradeiro dia. Em língua árabe, al-yawm al-akhir. Al-yawm al-akhir. O último dia, o derradeiro dia, que seria a vida eterna. E é chamado pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e por Deus Altíssimo no Alcorão Sagrado, de o último ou o derradeiro dia, porque é o que vem posteriormente, é o que vem depois, é que vem finalmente. E aí o sexto pilar da crença do muçulmano, crer no destino, o bem e o mal. Então, quando falamos sobre a morte e tudo o que vem além da morte, estamos a falar sobre a nossa crença. Então vamos aprender sobre a nossa crença, fortificar a nossa crença e nos preparar para a verdadeira vida. De início, devemos estar preparados para a morte, estando conforme Deus Altíssimo seja nos ordena. E Deus Altíssimo seja nos ordena o arrependimento, nos ordena a adoração a Ele, nos ordena ter a esperança. Por isso eu disse, falar da morte não significa falar de tristeza, de infelicidade, não significa fugir da vida, mas significa eu falar sobre a verdadeira vida, ter esperança. Então, o primeiro passo é falar sobre o arrependimento a Ele e como devemos viver conforme a religião que Deus Altíssimo seja estabeleceu para estarmos preparados para a morte e tudo o que acontece depois dela. Antes da morte, devemos ter husnul dhanni billah. Isto foi citado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que significa husnul dhann billah? Significa ter bom presságio, bom pressentimento sobre a misericórdia de Deus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ana, que Deus Altíssimo seja, disse. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita que Deus diz: Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha. Eu estarei conforme o pressentimento de meu servo sobre mim. Portanto, que ele tenha o pressentimento que quiser. Ou seja, se ele pressente que Deus tem misericórdia dele, terá misericórdia dele, assim será. E se ele tem o presságio de que ele será castigado e que não terá misericórdia de Deus, assim também irá acontecer. Isto não significa que a pessoa não trabalha para tal, não trabalha para alcançar a misericórdia de Deus, mas isto significa ter a esperança. E é narrado por um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah disse: ouvi o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam dizer 3 dias antes de morrer, 3 dias antes de morrer, o mensageiro de Deus disse: La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Que ninguém de vós morra sem ter um bom pressentimento sobre a misericórdia de Deus. Dia do ajuste de contas. E a trombeta soará, e aqueles que estão nos céus e na terra expirarão, com exceção daqueles que Alá queira conservar. Logo soará pela segunda vez, e ei-los ressuscitados, pasmados. Sabei que o dia da discriminação está com a hora fixada. Será o dia em que a trombeta soará e em que comparecereis em grupos, e se abrirá o céu e terá muitas portas. E as montanhas serão dispersadas, parecendo uma miragem. Sairão dos sepulcros com os olhos humilhados, como se fossem uma nuvem de gafanhotos dispersa.
Dirigindo-se rapidamente até o convocador, os incrédulos dirão: este é um dia difícil. Tal acontecerá no dia em que a terra se fender acima deles e eles saírem apressadamente dos sepulcros. Isso será congregação fácil para nós. E a trombeta será soada, e ei-los que sairão dos seus sepulcros e se apressarão para o seu Senhor. Dirão: ai de nós, quem nos despertou do nosso repouso? Ser-lhes-á respondido: isso foi o que prometeu o Clemente, e os mensageiros disseram a verdade. Bastará um só toque de trombeta, e eis que todos comparecerão ante nós. Pensais porventura que vos criamos por diversão e que jamais retornareis a nós? Nesse dia, os homens comparecerão em massa para que lhes sejam mostradas as suas obras. Nesse dia seguirão um arauto, do qual não poderão afastar-se. As vozes humilhar-se-ão ante o Clemente, e tu não ouvirás mais do que sussurros. Dia em que sairão dos seus sepulcros, e nada deles se ocultará a Alá. A quem pertencerá nesse dia o reino? A Alá, único, irresistibilíssimo. Nesse dia, toda alma será retribuída segundo o seu mérito. Nesse dia não haverá injustiça, porque Alá é destro em ajustar contas. Admoesta-os com o dia iminente, quando angustiados, os corações lhes subirão às gargantas. Os injustos não terão inimigos íntimos, nem intercessores que possam obedecer. Serão desventurados aqueles que desmentirem o comparecimento ante Alá, apenas se apercebendo da realidade, quando a morte os surpreender repentinamente. Gritarão: ai de nós por termos negligenciado. Porém, carregarão seus fardos às costas. Que péssimo será o que carregarão. Então serão apresentados em filas ante o seu Senhor, que lhes dirá: agora compareceis ante nós, tal como vos criamos pela primeira vez, embora pretendesseis que jamais vos fixaríamos este comparecimento. Aproxima-se dos homens a prestação de contas, os quais, apesar disso, estão desdenhosamente desatentos. E a cada homem lhe penduraremos ao pescoço o seu destino, e no dia da ressurreição apresentar-lhes-emos um livro que encontrará aberto. E lhe diremos: lê o teu livro, hoje bastarás tu mesmo para julgar-te. Então serão apresentados em filas ante o seu Senhor, que lhes dirá: agora compareceis ante nós, tal como vos criamos pela primeira vez, embora pretendesseis que jamais vos fixaríamos este comparecimento. Nesse dia sereis apresentados ante ele, e nenhum dos vossos segredos lhe será ocultado. Então aquele a quem for entregue o seu registro na destra dirá: ei-lo aqui, lede o meu registro. Sempre soube que prestaria contas. Ele gozará de uma vida prazeirenta e um jardim sublime, cujos frutos estarão ao seu alcance. E será dito àqueles que lá entrarem: comei e bebei com satisfação, pelo bem que propiciastes em dias passados. Em troca, aquele a quem for entregue o seu registro na sinistra dirá: ai de mim, oxalá não me tivesse sido entregue meu registro, nem jamais tivesse conhecido o meu cômputo. Oxalá a minha primeira morte tivesse sido a anulação. De nada me servem os meus bens, a minha autoridade se desvaneceu. Será dito aos donos do fogo:
Pegai-o, amarrai-o e introduzi-o na fogueira. Então fazei-o carregar uma corrente de 70 cúbitos, porque não acreditou em Alá ou em gente, nem diligenciou no sentido de alimentar os necessitados. Assim, pois, não terá hoje nenhum amigo íntimo, nem mais alimento do que o excremento, que ninguém comerá a não ser os pecadores. Antes de chegar a hora da morte, a pessoa então deve procurar esta misericórdia, procurar o arrependimento. Os versículos do Alcorão Sagrado que falam sobre a misericórdia e falam sobre o perdão de Deus são inúmeros. Os nomes de Deus que mais se repetem no Alcorão Sagrado são Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inclusive, é o primeiro versículo de Surat Al-Fatiha, o primeiro versículo do Alcorão Sagrado. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Por que repetimos isso em todas as nossas orações? Para lembrar que, acima de tudo, Deus é misericordioso. Devemos buscar esta misericórdia. Dentre os versículos em que Deus Altíssimo Seja ordena que nos arrependamos e busquemos o perdão de Deus, temos aquele no qual Deus Altíssimo Seja diz: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. A tradução desse verso: dize, ou seja, Deus Altíssimo Seja se dirige ao profeta Muhammad, diz para ele: dize, Muhammad, ó meus servos, que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não desespereis da misericórdia de Allah. Não entre em desespero no que diz respeito à misericórdia de Deus, porque Allah perdoa todos os pecados. Ele é o perdoador, o misericordioso. E é citado por muitos sábios e por muitos dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em língua árabe: هذه أرجى آية في كتاب الله. Este versículo é o versículo que mais carrega esperança em todo o Alcorão. E instalaremos as balanças da justiça para o dia da ressurreição. Nenhuma alma será defraudada, no mínimo que seja. Mesmo se for do peso de um grão de mostarda, tê-lo-emos em conta. Bastamos nós por cômputo. E a ponderação nesse dia será a equidade. Aqueles cujas boas ações forem mais pesadas serão os bem-aventurados. E aqueles cujas boas ações forem leves serão desventurados por haverem menosprezado os nossos versículos. No dia em que cada alma se confrontar com todo o bem que tiver feito e com todo o mal que tiver cometido, ansiará para que haja uma grande distância entre ela e ele, o mal. Alá vos exorta a dele vos lembrardes, porque Alá é compassivo com os seus servos. Nesse dia haverá rostos resplandecentes, risonhos, regozijantes. E também haverá nesse dia rostos cobertos de pó. As trevas os cobrirão. Estes serão os rostos dos incrédulos, dos depravados. Recorda-lhes o dia em que cada alma advogará pela própria causa e em que todo o ser será recompensado segundo o que houver feito, e ambos não serão defraudados. Nesse dia, os amigos tornar-se-ão inimigos recíprocos, exceto os tementes. Todos comparecerão ante Alá, e os fracos dirão aos que se ensoberbeceram: já que fomos vossos seguidores, podereis porventura livrar-nos do castigo de Alá? Responder-lhes-ão: se Alá nos houvesse encaminhado, o mesmo teríamos feito convosco. Quer nos desesperemos, quer sejamos pacientes, não teremos escapatória.
E quando a questão for decidida, Satanás lhes dirá: Alá vos fez uma verdadeira promessa. Assim eu também vos prometi. Porém, faltei à minha, pois não tive autoridade alguma sobre vós, a não ser convocar-vos, e vós me atendestes. Portanto, não me reproveis, mas reprovai a vós mesmos. Não sou o vosso Salvador, nem vós sois os meus. Renego o fato de que me tenhais associado a Alá, e os injustos sofrerão um doloroso castigo. Nesse dia, o céu estará como metal fundido, e as montanhas desintegradas tal qual flocos de lã tingida. E nenhum amigo perguntará pelo seu amigo íntimo, ainda que sejam colocados um perante o outro. Nesse dia, o pecador quererá redimir-se do castigo com o sacrifício dos seus filhos, da sua esposa, do seu irmão, dos seus parentes que o amparavam, e de tudo quanto existe na terra, como se isso então pudesse libertá-lo do castigo. Qual? Este é o fogo infernal, dilacerador dos membros, que atrai o renegado desdenhoso, que acumula riqueza e guarda. Ó humanos, temei vosso Senhor e temei o dia em que um pai em nada poderá redimir o filho, nem o filho ao pai. Certamente a promessa de Alá é verdadeira. Que não vos iluda a vida terrena, nem vos iluda a sedutor acerca de Alá. Os pecadores serão reconhecidos por suas marcas e serão arrastados pelos topetes e pelos pés. Verás os pecadores nesse dia cingidos por correntes. As suas roupas serão de alcatrão e o fogo envolverá os seus rostos. Será o dia em que verás, ó Mohammed, os crentes e as crentes com a luz a se irradiar ante eles, pela sua crença. Nesse dia vos alviçaremos com jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morareis eternamente. Tal será a magnífica recompensa. Alá dirá: este é o dia em que a lealdade dos verazes ser-lhes-á profícua. Terão jardins abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. Alá se comprazerá com eles e eles se comprazerão nele. Tal será o magnífico benefício. No dia em que chegar a hora, nesse dia se separarão. Enquanto os crentes que tiverem praticado o bem descansarão em um vergel, os incrédulos que tiverem desmentido os nossos versículos e o comparecimento da outra vida serão entregues ao castigo. Torna a dizer-lhes: se me desviar, será unicamente em detrimento meu. Em troca, se me encaminhar, será por causa do que meu Senhor me tem revelado, porque é oniovinte, próximo. E se puderes vê-los quando tremerem de medo, sem terem escapatória, serão levados para o inferno de um lugar próximo. E então dirão: cremos nela, a verdade. Porém, como poderão alcançá-la de um lugar tão distante? Sendo que antes a negaram, escarnecendo do desconhecido de um lugar tão distante. Ai nesse dia dos desmentidores. Ser-lhes-á dito: dirigi-vos, pois, ao destino que costumáveis negar. Dirigi-vos à sombra da fumaça que sobe em 3 colunas, que em nada guarnece ou protege das chamas. Sabei que arrojará chispas que parecerão castelos, semelhantes a camelos de matizes amarelos. Ai nesse dia dos desmentidores. Quando o fogo abrasador, de um lugar longínquo os avistar,
Eles lhe ouvirão o ribombar e a crepitação. Mas quando os incrédulos virem o castigo de perto, seus rostos se ensombrecerão e lhes será dito: aqui tendes o que pedieis. E no dia em que os adversários de Alá forem congregados, desfilarão em direção ao fogo infernal. Até quando chegarem a ele, seus ouvidos, seus olhos e suas peles testemunharão contra eles a respeito de tudo quanto tiverem cometido. E perguntarão às suas peles: por que testemunhastes contra nós? Responderão: Alá foi quem nos fez falar. Ele faz falar todas as coisas. Ele vos criou anteriormente e a ele retornareis. E jamais podereis subtrair-vos a que vossos ouvidos, vossos olhos e vossas peles testemunharem contra vós. Não obstante, acháveis que Alá não saberia muito do quanto fazíeis? E o que vos faz duvidar de vosso Senhor foi o vosso pensamento, o qual vos aniquilou e fez com que fizesseis parte dos desventurados. E mesmo se preservarem, terão o fogo por morada. E mesmo se implorarem complacência, não serão dos que serão compadecidos. Por teu Senhor que os congregaremos com os demônios e de pronto os faremos comparecer, de joelhos, à beira do inferno. Depois arrancaremos de cada grupo aquele que tiver sido mais rebelde para com o Clemente. Certamente sabemos melhor do que ninguém quem são os merecedores de ser ali queimados. E não haverá nenhum de vós que não tenha de passar por ele, porque é um decreto irrevogável do teu Senhor. Logo salvaremos os devotos e deixaremos ali genuflexos os injustos. Então vamos citar o que é o arrependimento. No que consiste o arrependimento? É só eu falar da língua para fora e continuar no erro, continuar cometendo o pecado? Não. O arrependimento tem 3 condições para ser aceito por Deus. Um arrependimento sincero tem 3 condições. Um arrependimento verdadeiro, 3 qualidades. A primeira dessas condições e qualidades é al-iqla'u 'ani adh-dhanb. A pessoa abandonar o erro. A segunda condição, an-nadamu 'ala ma fat. Você ter remorso pelo que passou. Às vezes a pessoa não comete mais tal erro, por quê? Porque não tem mais condição de fazê-lo. E diz: olha, eu não faço mais, me arrependi. Este não se arrependeu. Às vezes o cidadão lembra: como era bom aqueles dias, como era bom quando eu fazia tal coisa e tal coisa, e lembra disso com felicidade. Então esse é um arrependimento inválido. Então, primeira coisa, abandonar o que fazia de errado. Segundo ponto, ter remorso pelo que passou. Terceiro ponto, al-azm ala alla ya'ud, ter a firme intenção de não mais retornar a esse erro. A pessoa se arrependeu e teve essas 3 condições sinceramente e retornou, fez de novo, se arrepende de novo. E é citado também em outro texto que Deus Altíssimo seja, quando aceita o arrependimento da pessoa, o perdoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh